Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB. Aqui no país, mais de 18% da população possui algum tipo de deficiência visual. E o nosso convidado para falar um pouco da instituição, um pouco da vida da pessoa com deficiência, é o Beto Pereira, que é presidente da ONG. Tudo bem com você, Beto? Olá, Roberto, tudo bem? Prazer falar contigo, com todos que nos acompanham, e é uma grande honra participar com você, que é um profissional com uma longa caminhada, uma longa trajetória, comunicando sempre a inclusão, a acessibilidade, e as organizações, né, que atuam na garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência. Estou muito feliz com esse convite, muito obrigado mesmo, de coração. Ô Beto, conta pra gente como é que surgiu a ONCB. Bom, eu sempre falo, né, que nada surge do zero. Nós, enquanto seres humanos, temos a mania, muitas vezes, o subconsciente, né, nos induz a achar que as coisas começam quando a gente nasce e terminam quando a gente morre. E não. O movimento da pessoa com deficiência visual é algo muito antigo, do movimento da pessoa com deficiência, né? Da pessoa com deficiência visual, ele nasce ali no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Depois, outras entidades que foram fundadas por todo o Brasil, Fundação para o Livro dos Cegos, hoje que é a atual Fundação Dorina, já na década de 1950. Na sequência, já mais aqui atualmente, a Lara Mara, que é uma outra grande ONG aqui de São Paulo, que completou 30 anos no ano passado. E com essas organizações foram surgindo a necessidade de se criar grupos representativos que representem, né, a pessoa com deficiência em inúmeros segmentos. Daí havia, na verdade, duas entidades em âmbito nacional, até 2008. A União Brasileira de Cegos e também a Federação Brasileira de Cegos. Só que duas entidades representativas em âmbito nacional, muitas vezes acabava gerando algum conflito em encaminhamentos, em ideias, né? Lógico, queriam o mesmo, a inclusão, a acessibilidade e a defesa de direitos, mas muitas vezes essas duas entidades divergiam no caminho. E isso não fortalecia, né, o movimento e as demandas. Então, em 2008, as duas entidades foram extintas e no lugar dela veio a ONCB. 27 de julho de 2008, lá em João Pessoa, na Paraíba, foi fundada a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Portanto, nós completamos 13 anos no ano passado, vamos agora para 14 anos, né? E nós somos uma entidade que atualmente somos compostos por 96 entidades locais, municipais, estaduais, que em seus territórios, nas suas regiões, em seus municípios, atuam na habilitação, reabilitação, garantia e defesa de direitos de crianças, jovens, adultos e idosos. Organizações com realidades diferentes, com estruturas diferentes, mas que têm em comum essa causa da inclusão, da acessibilidade. E a ONCB as representa tanto no âmbito local, nacional, né, como também no âmbito internacional. E para mim é um privilégio estar à frente dessa organização, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, Roberto. Roberto, quando a gente fala de atuação de ONGs, de instituições de uma maneira geral, em favor da pessoa com deficiência, por exemplo, nós temos vários caminhos. Tem aquelas que fazem treinamento, aquelas que ensinam braille, aquelas que ensinam convivência social, dia a dia, e tem aquelas que lutam pelos direitos, através de briga lá na justiça, com os políticos, para colocar leis. Como é a atuação da ONG de vocês? Então, a ONCB, ela não presta serviços. As organizações filiadas à ONCB, as entidades filiadas, sim, elas atuam na questão da alfabetização, do apoio na alfabetização, na habilitação, na reabilitação, atuam também em suas regiões na garantia e defesa de direitos, mas a ONCB ela não presta serviços, ela representa essas entidades e, consequentemente, né, o segmento das pessoas cegas e com baixa visão, que é composto por 6,5 milhões de brasileiros, segundo o IBGE 2010, nas instâncias representativas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um assento como titular
no Conselho Nacional de Assistência Social, e eu tenho a honra de representar o NCB naquele conselho. Por ali passa toda a política de assistência social, né? O BPC, o Auxílio Inclusão, dentre outros. Estamos também no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional das Mulheres, retomando aí o CONAD, nós com certeza estaremos também no CONAD, inclusive é uma pena que tenha sido suspensa, né, suas atividades, mas nós representamos as demandas, os interesses dessas entidades locais nessas instâncias nacionais. Tá. Fazemos reunião com políticos, de forma partidária, deputados, senadores, nos reunimos com ministros, com autoridades, para levar as demandas que nós recebemos dessas entidades. É isso que eu ia comentar com você. As demandas para vocês atuarem junto aos políticos, junto a todas as organizações governamentais, procurando fazer uma proteção, ou pelo menos um equilíbrio de forças dentro da justiça, essa demanda vem das entidades que atuam na reabilitação, na habilitação, na escolaridade e tudo mais. Essa demanda vem daí, surgem daí. Sim, porque são essas entidades que vivenciam no dia a dia, né, o contato direto com as pessoas com deficiência. As pessoas. Exato. Então, elas recebem essas demandas, nos repassam, nós chamamos as entidades para conversar, para sugerir pautas, mas qualquer pessoa com deficiência pode sugerir uma pauta. É lógico que nós não temos condições de tratar de situações específicas. Olha, no meu bairro tem um buraco, tem uma calçada. A gente não entra nisso, a gente entra em ações coletivas, né? Mas havendo uma demanda de pessoas também, mesmo não estando em entidades, a ONCB acata, avalia através da sua secretaria pertinente, são 11 atualmente, e nós levamos para as autoridades essas demandas. Se a entidade em âmbito local também necessitar de um ofício, de uma carta, de um posicionamento da ONCB sobre um assunto da coletividade, a gente também responde, escreve e auxilia. Isso é uma situação delicada e muito difícil. Por quê? Porque a gente respeita as necessidades de cada um e são justas, né? E cada um necessita de alguma coisa, e elas vêm e pedem para a gente, que já aconteceu comigo quando estava na secretaria, a gente fala assim, a gente não atende demanda individual, somente coletiva, né? Nós temos que buscar o que é de bom para todos, né? Não uma questão pessoal. E fica difícil falar não, né? Mas tem que se falar, tem que se agir em prol de todos. Corta o coração, na verdade, corta, porque nós somos pessoas com deficiência, nós sabemos que quando a necessidade vem, a gente precisa para agora, e o time é diferente, né, da nossa necessidade, da gestão e das políticas públicas, mas a gente precisa exercitar cada vez mais, enquanto pessoa, a transformação do eu em nós. Então, quando eu estou falando num conselho nacional ou em uma conferência internacional, não é o Beto falando o que ele acha. É o Beto que ouviu um segmento, que tentou captar ali. Exato, o que o segmento precisa, porque se a gente for cuidar de cada demanda específica, a gente não sai do lugar, né? Infelizmente é isso. Vocês fazem uma articulação internacional também pelos direitos da pessoa com deficiência. Como é que você atua internacionalmente? Tem representantes fora do Brasil? Tem parceiros? Como é que é? Temos grandes parceiros fora do Brasil. Somos hoje parte da ULAC, inclusive nosso diretor de Relações Institucionais, que é o Carlos Ferrari, ele hoje é o atual vice-presidente da ULAC, que é a União Latino-Americana de Cegos, e também compomos a União Mundial de Cegos, com delegação, com direito a votos na Assembleia. E é importante dizer, né, Roberto, que essa atuação internacional não vem de hoje. A ONCB, na época, como as entidades anteriores, né, UBC e FEBEC, ela atuou fortemente na elaboração, nas discussões, por exemplo, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Depois, no âmbito local, atuamos também fortemente na elaboração, em sugestões, em caminhos para a LBI. E é assim que a gente atua, sempre em rede. Hoje vocês estão atuando fortemente na fiscalização e formulação de políticas públicas, né? Vocês têm contato, têm uma quantidade de deputados, de senadores que atendem vocês, que te escutam e que brigam por vocês?
Bom, primeiramente é importante dizer que nós sempre atuamos de forma apartidária. Então, se a pessoa, independentemente do partido que ela faz parte, né, apoia a causa da pessoa com deficiência de forma correta, nós nos sentamos com ela, conversamos. Então, temos sim uma rede de apoio de deputados, de senadores, alguns ministros próximos, e a gente quer manter isso, independente de quem esteja no poder ou que venha ocupar, né, o poder legislativo, executivo, judiciário. Nosso propósito é conversar, é fazer com que a pauta da pessoa com deficiência seja, primeiro, ouvida, e quem pode falar por nós somos nós, né? Nós, pessoas com deficiência, também os profissionais que atuam na área, e depois de ouvida que sejam essas pautas implementadas, né? Qual foi me coloca assim, qual foi os ganhos maiores que vocês conseguiram nos últimos anos atuando politicamente? Ou seja, quais leis boas que vocês conseguiram aprovar, quais os recursos que vocês conseguiram, quais as possibilidades boas que houve para a causa? Bom, sendo bem honesto para você, nos últimos 3 anos nós atuamos muito para tentar com que os direitos não fossem cerceados, retirados. Os 3 últimos anos foram anos bem complexos, porque muitas ameaças à lei de cotas, projetos de leis tentando colocar na lei de cotas pessoas sem deficiência, que a gente sabe, né, que muitas vezes o familiar tem uma necessidade, né, por ter uma pessoa com deficiência na família, mas colocar um pai, ou uma mãe, ou um responsável por uma pessoa com deficiência dentro da lei de cotas é você diminuir uma política, né, favorável a um segmento e banalizar esse direito. Então, a gente atua muito forte na prevenção, né, de retrocessos. Posso dizer que, atualmente, nós tivemos uma discussão muito boa, bastante interessante, na questão da LBI, que foi um marco, né, da pessoa com deficiência. Nós estamos conversando com o Beto Pereira, que é presidente da UNCB. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.